Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo. Saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 26 de outubro de 2019, vamos gravar o pós-jogo entre Ceará e Vasco da Gama, partida que ocorreu lá no Castelão e acabou em 1-1. E esta partida ela passa por 3 aspectos. Primeiro, o Vasco só jogou 30 minutos. Primeiro tempo bom do Vasco até os 30 minutos. Depois o Vasco não jogou mais. O Vasco se retraiu. Segundo aspecto, essa partida passa por erros aí do Vanderlei Luxemburgo. E terceiro aspecto, o Vasco foi roubado, prejudicado pelo VAR mais uma vez. O técnico Vanderlei Luxemburgo nos pegou de surpresa com a escalação. Sabíamos que na zaga ele deveria efetivamente mudar, até porque o Henrique não possuía condições de jogo, mas no meio-campo o Vasco mudou muito. O Vasco vinha de uma vitória emblemática em cima do Internacional, jogando lá em Porto Alegre. Por que não repetir a escalação? O Vasco poderia ter entrado num 4-4-2 nesta partida, ter tirado o Ribamar e ter colocado o Marrone. Para mim, a escalação seria esta para esta partida contra o Ceará. Só que o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele optou por escalar o Guarim, que visivelmente não tem condições de atuar 90 minutos. Ele abriu mão do Felipe Ferreira e ele insistiu com o Ribamar mais uma vez lá no ataque. Coisas que não dá para entender. Mesmo assim, o Vasco da Gama fez um primeiro tempo até os 30 minutos muito bom. Gol do Vasco sai numa jogada do Richard. O Richard coloca numa visão de jogo incrível o Rossi na cara do gol. O Rossi, com grande oportunismo, faz o gol logo aos 17 minutos do primeiro tempo. A equipe do Ceará visivelmente abatida. O Vasco vai para cima. Logo em seguida, o Vasco teve outra chance para poder fazer 2-0. O Vasco perdeu uma grande oportunidade, um cruzamento, batida de escanteio do Guarim na cabeça do Castan. A bola passou tirando tinta da trave. O Vasco se viu obrigado a fazer uma substituição. O menino Bruno Gomes tomou um cartão amarelo e logo aos 32 minutos do primeiro tempo, o Vanderlei Luxemburgo faz uma alteração. Coloca o Raul. Eu teria esperado. Tem que confiar no garoto. O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou com medo de jogar com 10 e fez uma substituição, queimando logo a primeira substituição. Até aí dá para a gente entender. Melhor prevenir do que sacrificar. O
Vasco, quando o Bruno Gomes sai, perde no meio-campo, porque o Raul, visivelmente fora de jogo. E o Vasco, desde então, perdeu o meio-campo. Fomos para o segundo tempo. O técnico Vanderlei Luxemburgo dá uma de professor Pardal, faz uma substituição que eu não entendi e estou até agora sem entender. Ele tira o Marrone, permanece com o Ribamar e coloca o Felipe Ferreira. O Vasco perde jogadas pelas pontas, o jogo fica muito centralizado no Rossi e o Felipe Ferreira não consegue atuar, repetir as últimas atuações que ele teve. O técnico Vanderlei Luxemburgo queima uma substituição de bobeira, invenção. A equipe estava ganhando, bastava conversar com os atletas. O Marrone não estava com problemas físicos, então não deu para entender esta postura do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Ceará começa a gostar do jogo, o Vasco muito retraído, o Vasco não voltou para o segundo tempo, não voltou, e paz, meus senhores, já com 18 minutos do segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo faz mais uma alteração, tira o Guarim para poder colocar o Felipe Bastos. Mexe mal na equipe. Sabemos que o Felipe Bastos não é esse jogador todo e que o Guarim não tinha condições de jogar os 90 minutos. Então eu pergunto, para que fazer uma alteração no intervalo de jogo com a equipe ganhando? Para quê? Queima o Marrone. E outra coisa, entre Ribamar e Marrone, o Ribamar no primeiro tempo tão mal quanto o Marrone foi, então não há critério. Infelizmente, o Vasco perde literalmente o meio-campo quando entra o Felipe Bastos. Felipe Bastos não tem esse poder de tocar igual o Guarim faz. E o Vasco acaba tomando um gol, na minha opinião, em impedimento. O VAR, mais uma vez, prejudicou o Vasco nesta partida. Jogador muito adiantado. E eu alertei antes da partida para essa arbitragem do Van Diesel. Esse cara que só faz papelão em jogos de Vasco. E o que chamou mais atenção foi que o árbitro não foi até o VAR para poder conferir. Acreditou no árbitro de vídeo, transferiu responsabilidade e o Vasco sai prejudicado. Um empate com sabor amargo de derrota, até porque a equipe do Ceará é muito simplória, é muito humilde. O Vasco deixa de trazer 3 pontos para o Rio de Janeiro, vem na bagagem apenas com 1 ponto. Esse é o 8º empate do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Com isso, a gente se afasta ainda mais da zona do rebaixamento. No entanto, perdemos uma boa oportunidade de alcançar o G6. Embora o Vasco da Gama tenha sido prejudicado pela arbitragem, eu faço questão de enfatizar aqui. Hoje o técnico Vanderlei Luxemburgo deu uma de Alberto Valentim. Esses 3 pontos que o Vasco deixa de ganhar lá em Fortaleza passa pelas alterações
pela escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo, que mandou muito mal nesta partida de hoje. Infelizmente, este era jogo fácil para o Vasco, para a gente poder trazer 3 pontos e encostar lá no G6. Agora vamos aguardar aí o final da rodada para a gente ver em qual colocação que o Vasco da Gama vai ficar, e continuaremos a acompanhar o Vasco da Gama. Estamos juntos, meus amigos, Vasco neles, e esse foi o pós-jogo. Valeu!